Hello there, teachers! Terceiro bimestre passou super rápido, a gente piscou e já chegou o quarto bimestre, então nada mais apropriado do que a gente começar a falar das aulas para este próximo bimestre. E a gente vai começar com a aula espelhada número 1, que é aquela aula que a gente vai usar para as turmas dos 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais, e também para as 3 séries do ensino médio. Se é o primeiro vídeo do meu canal que você está assistindo, eu vou só relembrar que nas aulas espelhadas a gente não precisa usar o slide, eu vou mostrar ele aqui na tela, mas só para a gente ver qual lesson da plataforma que a gente usa. Quando você for dar a aula espelhada, nem se preocupe em abrir o slide, você precisa só abrir a plataforma e se você quiser fazer como eu, você vai entregar para os alunos um handout, que é o material impresso que eu preparo para entregar para os alunos a cada aula. Eu vou mostrar ele aqui na tela também, mas ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você clicar no link, baixar, imprimir e usar à vontade sem custo nenhum. Então vamos lá, vamos começar. Como vocês estão vendo aqui na tela, o título da primeira aula do quarto bimestre é Talking About the Weather, falando sobre o clima, e vamos dar uma olhada então quais são os objetivos e conteúdos dessa aula. De conteúdo nós temos Weather Nouns and Adjectives, então eles vão aprender alguns substantivos relacionados a clima e adjetivos também relacionados a climas, e de objetivos nós temos descrever as condições climáticas atuais. Vamos só dar uma olhada aqui, ó, que no slide fala então que para essa aula nós precisamos ir lá no Level 2 da plataforma, Unidade 2, Lição 1. Acabou, não vou usar mais o slide, eu vou até fechá-lo aqui porque minha aula vai ser baseada apenas na plataforma que eu vou mostrar lá na tela e no handout nas atividades que os alunos vão desenvolvendo ali individualmente ou em grupo. Vamos começar, então nós temos aqui, já estou na plataforma, na Speak, Unidade 2, Weather and Seasons, e nós temos aqui a Lesson 1, Talking About the Weather. Vou clicar e nós já vamos ver qual que vai ser a primeira atividade que está aqui, ó, Vocabulary Weather Words. É aquela atividade que nós vamos clicar e os alunos vão ouvir a pronúncia e praticar a pronúncia. Eu coloco isso aqui lá no handout do aluno, usando as mesmas imagens, né, para facilitar a identificação para eles. Então vai estar aqui, ó, Listen to the audios and repeat. Eu vou tocar o áudio lá na plataforma ou eu mesmo verbalizo a pronúncia do áudio e aí eu peço para todo mundo repetir junto. Faço isso umas 2 ou 3 vezes com cada palavra, pergunto para eles o que vocês acham que significa baseado na imagem e vou para a próxima. E faço isso então para repetir rain, sun, snow, wind, cloud e fog. Sempre fazendo repetition 2 ou 3 vezes com todo mundo junto, depois pergunto para eles qual que é o significado baseado na foto e vou para a próxima palavra. Terminamos isso, a gente tem mais um exercício lá na plataforma que vai trabalhar com essas palavras. Aqui eles vão precisar associar a imagem com a palavra. Então eu vou simplesmente perguntar para eles, ok pessoal, qual que é essa palavra aqui mesmo? E aí eu deixo todo mundo responder junto, quem quiser responder, ou eu chamo na técnica de surpresa, aluno número 1, que palavra que é essa aqui? Ai teacher, essa é rain, aí eu associo. E essa aqui, aluno número 2? Ah, é sun. E aí eu vou associando e fazendo isso com todas essas palavras. Posso até, depois que a gente faz a primeira associação, né? Tipo, é rain. Ok, so let's everybody repeat. Rain. E eles repetem. E a segunda? É sun. So let's everybody repeat. Sun. E a terceira, aluno 3, o que é isso? Ah, teacher, é snow. Ok, everybody repeat. Snow. Só para treinar a pronúncia novamente. Terminamos, vamos para a terceira atividade aqui, que aí eles vão ter que ouvir e selecionar o que eles estão ouvindo. Então eu, como professor, vou tocar o áudio. Rain. Vou pedir para todo mundo repetir. Ok, so let's repeat. Rain. Todo mundo repete. Aluno número 1, qual você acha que é a foto referente a isso? E aí eu deixo esse aluno falar. Ou eu chamo esse aluno número 1 de surpresa, ou então eu peço para a sala toda responder junto. Geralmente eu peço para a sala toda responder, deixo quem quiser responder, eu jogo a pergunta para a sala, mas se eu percebo que tem algum aluno que está ou conversando um pouco ou não está prestando atenção, aí eu direciono a pergunta para ele. A gente vai fazer isso com todas as imagens que vão aparecer aqui e depois nós vamos para a última atividade, que é aquela atividade que eles precisam ouvir e gravar a pronúncia. Então, mesma coisa, eu vou tocar. Rain.
Vou pedir para todo mundo repetir, so let's repeat. Rain. Todo mundo repete. E aí, ou eu chamo um voluntário para vir aqui na frente gravar, ou eu chamo um aluno para vir aqui de surpresa gravar, né, usando a técnica de surpresa, ou eu mesmo gravo aqui, se eu perceber que todo mundo está repetindo e eu quiser que a aula vá um pouquinho mais rápido, percebo que todo mundo está repetindo. A pronúncia está certinha, eu mesmo venho aqui, gravo a pronúncia e dou continuidade e vou fazendo isso com todas as palavras que vão aparecer aqui. Depois que fizemos isso, a gente terminou esse primeiro grupo de exercícios que é para trabalhar o vocabulário. Vamos então para a segunda parte, que é a gramática, e trabalha weather, nouns and adjectives. E aqui ele vai trabalhar um pouquinho como construir um adjetivo relacionado a clima a partir do substantivo. Então a primeira parte que nós temos aqui é um vídeo. O que eu vou fazer? Vou ativar a legenda aqui embaixo do vídeo, vou clicar e deixar o vídeo rolando e pedindo para os alunos irem prestando atenção, porque vai ter algumas palavras que eles vão ter que repetir. Então, conforme o vídeo vai rolando, e aqui ele está sem som porque eu mutei para não atrapalhar a gravação, mas claro que na aula vai estar com som, e toda vez que aparecer uma palavra aqui, eu pauso o vídeo, toco a palavra weather. Ok, let's everybody repeat. Weather. E todo mundo repete. E aí explica o significado. Se tiver com a versão em português, o significado vai aparecer aqui embaixo entre parênteses, então não precisa explicar. So the next one, let's repeat. Sunny. Let's repeat. Sunny. E aí a gente trabalha isso com todas as palavras desse vídeo. Depois que terminamos, vamos para a próxima atividade, que aí é uma explicação. Weather, noun and adjectives. Isso aqui vai estar lá no handout do aluno. A gente tem como foco no conteúdo e tem a explicação de weather, noun and adjectives. Está um pouquinho mais resumido do que está lá na plataforma, mas o principal que é a explicação, que a gente coloca o Y no final do substantivo, por exemplo, rain, rainy, snow, snowy. Essa explicação está aqui e também os exemplos estão aqui. Então, conforme eu vou fazendo a leitura lá na plataforma para eles, quando chega esse momento que tem as palavras novas que eles estão aprendendo, eu toco o áudio lá, porque aqui, se vocês repararem, tem tem a opção de tocar o áudio. Tem a opção de tocar o áudio. Rain. Rainy. E eu peço para eles repetirem. Eu, particularmente, como aqui faz as duas palavras de uma vez, eu prefiro eu falar. Eu falo, ok, guys, let's repeat. Rain. Todo mundo repete. Rainy. Todo mundo repete. Por quê? Às vezes o intervalo entre uma palavra e outra aqui não é o suficiente. Então, às vezes, toco o áudio por cima dos alunos repetindo. Então, quando são duas palavras assim, separadas, que não é uma frase, né? Eu prefiro eu mesmo fazer a repetição delas e pedir para os alunos repetirem. A gente vai ver essas duas páginas com explicação. Eles vão fazendo anotações ali no handout deles. E quando chegar as frases ou palavras que eles estão aprendendo, a gente faz repetition com eles, ok? Como eu falei, lá no handout deles está uma versão simplificada. Essas perguntas, por exemplo, não vão aparecer agora, mas depois elas aparecem no handout do aluno. A gente dá continuidade aqui e aí vem frases que eles precisam completar. A gente pode deixar as frases aqui na tela e aí a gente vai fazendo junto com os alunos. Então, pessoal, a primeira frase, It's so tanana today. I love this weather. O que é I love mesmo? Ah, eu amo, teacher. Ah, it's so. O que é it's so? Está tão. Está tão o quê? Nós temos duas opções. Let's repeat. Sunny. Eles repetem. Sun. Eles repetem. O que significa sunny? O que significa sun? Então, qual que é a melhor opção para colocar aqui? E aí eles falam, a gente clica e vê se está certo. E aí a gente faz isso com todas as frases que nós temos aqui. Terminamos, vamos então para a próxima atividade, que aí eles vão ouvir uma conversa e ter que responder. Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro eu vou ler a pergunta e pedir para todo mundo repetir. Ok, so let's repeat. Where does Karen live? Todo mundo repete. O que significa where mesmo? O que é live? Então, o que é essa pergunta? Ah, onde que a Karen mora? Vamos ver as opções? Let's repeat. Miami. Eles repetem. San Francisco. Los Angeles. Por que é importante fazer repetição das palavras? Do nome das cidades?
porque pode ser que eles não conheçam, né? Por exemplo, pode ser que eles não conheçam Miami, e eles vão falar Miami, vamos supor, eles vão pensar que o nome é Miami, a pronúncia, e eles vão ouvir o áudio tentando achar a palavra Miami, e eles não vão ouvir Miami, vão ouvir Miami, se é que é Miami que vai falar, né? Por isso que é importante a gente fazer isso, para eles treinarem o que eles vão ouvir. Depois que a gente fez isso, a gente toca o áudio e a gente deixa eles ouvirem. Depois que eles ouviram, a gente pode até fazer assim, ó, a gente chama um aluno, aluno number one, faz essa pergunta aqui para algum amigo da sala. E aí ele vai escolher o amigo que ele quer que responde. Então, se eu sou o aluno number one, eu posso falar, teacher, eu quero fazer para o aluno number eight. Aluno number 8, where does Karen live? E aí o aluno number 8 vai responder e a gente vê se a resposta dele está certa ou não, clicando aqui para a gente validar a resposta dele. Vamos fazer isso com todas as perguntas que aparecem aqui, são 4 perguntas. Depois disso, nós vamos para o próximo exercício, que aí eles vão olhar a imagem, ouvir o som e gravar aqui a pronúncia correta. Aí a gente usa aquele mesmo procedimento, a gente toca... What's the weather like? Pede para eles repetirem a pergunta. Ok, so let's repeat. What's the weather like? Todo mundo repete. O que significa mesmo essa pergunta? Como está o clima? Como está o tempo? Ok, olhando na foto, qual que é a opção correta aqui? A gente deixa eles falarem e a gente vem aqui e grava. Ou a gente chama voluntários para gravar, ou na técnica de surpresa, ou o professor mesmo vem aqui e grava. E com isso a gente finaliza mais um grupinho de exercícios aqui. Aí a gente vai para o próximo que nós temos aqui, que é Telling the Temperature. E aí nós vamos clicar e nós vamos ver essa explicação. Essa explicação vai aparecer lá no handout do aluno, aqui, Temperature. Então a gente vai fazendo a leitura lá na plataforma, se eu não me engano são 3 páginas de explicação e eles vão acompanhando aqui. Aqui vai ter as palavras que eles vão aprender a falar, hot, warm, cool. A gente toca lá na plataforma, pede para eles fazerem um repetition, a gente vê se todo mundo está repetindo bonitinho, pede para eles anotarem aqui significados se forem necessários e a gente vai trabalhando dessa maneira. Lê a explicação na plataforma, eles acompanham aqui, toca o que tiver lá de palavra ou de pergunta e resposta para treinar a pronúncia e eles fazem alguma anotação que eles acharem necessárias aqui no handout do aluno. A gente continua lá depois que a gente passar por essas 3 páginas e vamos para o próximo exercício. No próximo exercício eles têm frases curtas que eles precisam ouvir e marcar a resposta correta. Como que a gente vai fazer? Vamos repetir essa pergunta que aparece aqui. So let's repeat, everybody. How's the weather? Todo mundo repete. O que está perguntando aqui mesmo? Isso, como está o clima? Então, ó, eu vou tocar, vamos prestar atenção. It's really cold this morning. Vamos repetir? O que ele falou? E aí a gente deixa todo mundo repetir junto. Então qual será que é a resposta, hein? Aluno 1, faz essa pergunta para algum amigo da sala e o amigo vai responder a resposta correta. Aí aluno 1 vai perguntar, how's the weather? E o outro amigo responde, it's cold. A gente clica aqui para validar a resposta e a gente continua e faz isso com todas as perguntas que aparecerem aqui. O próximo exercício que nós temos é um exercício de listening. Então vai ter uma conversa aqui que eles estão falando da temperatura em várias cidades do mundo e a gente vai fazer esse exercício lá no handout. Como é um listening um pouquinho maior, eu coloquei esse exercício no handout do aluno. Vamos acompanhar lá como que a gente pode fazer. A gente vai pedir para o aluno ler o enunciado em silêncio, todo mundo lê em silêncio, grifando as palavras que eles entendem, e aí depois que eles fizeram essa leitura, eles grifaram, a gente pergunta para eles o que eles entenderam desse enunciado, que está falando, ouça a previsão do tempo, né, weather forecast, previsão do tempo, and complete the table with the weather and temperature for the following cities, e complete a tabela com o clima e temperatura para as cidades abaixo. E nós temos aqui várias cidades. É bom a gente fazer a repetition dos nomes das cidades, da maneira que eles vão ouvir no áudio, só para eles saberem como eles vão ouvir. E aí a gente vem aqui e a gente toca o áudio e eles vão fazendo. 2 coisas importantes para mencionar aqui. A primeira é que no listening vai falar de mais cidades do que estão disponíveis aqui, tá? Aqui eu coloquei só 6 cidades, que são as que estão na plataforma, mas lá no áudio vai falar de mais cidades.
eles vão ter que prestar atenção e anotar informações só das cidades que estão aqui. Outra coisa, eu coloquei um desafio a mais, porque lá na plataforma eles só precisam associar quantos graus está fazendo em cada cidade. Mas como eles falam também lá no áudio, se está chovendo, se está ensolarado, eu quis colocar essas duas opções aqui. Então, por exemplo, eu vou tocar a primeira parte aqui do áudio, vamos ouvir? Here's the world weather for cities around the world. London, windy, 8 degrees. Então falou que em London tá windy e 8 degrees. O que eu vou pedir para eles fazerem? Para eles escreverem aqui London, na primeira linha, windy, ou seja, está ventando em Londres, 8 degrees e está fazendo 8 graus. A gente pode até fazer igual eu acabei de fazer aqui no vídeo com eles. A gente toca esse comecinho só para ver se eles identificam e a gente mostra que na primeira linha eles marcam as condições climáticas e na segunda linha a temperatura. Vamos falar para eles que como são bastante cidades, eles vão ter que ouvir mais de uma vez, então eles não precisam se preocupar e pegar tudo de primeira. A gente toca umas 3, 4 vezes o áudio até eles anotarem tudo e se quiser, o professor depois pode tocar uma 5ª vez pausando quando tiver respostas, né? Só para pedir para eles falarem o que eles acabaram de ouvir e a gente conferir as respostas. E aí, enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo a associação lá na plataforma para mostrar as respostas corretas. Damos continuidade aqui no próximo exercício, que aí é aquele exercício como de costume. Eles vão ouvir uma frase e vão gravar a pronúncia. A gente toca a frase, How's the weather? pede para todo mundo repetir, ok? Let's repeat. How's the weather? Todo mundo repete. O que significa how's the weather mesmo? Ah, como está o tempo, muito bom. Vamos repetir de novo? How's the weather? Todo mundo repete. Se eu, como professor, vejo que todo mundo está repetindo, está bonitinho, eu mesmo venho aqui e gravo a pronúncia. Agora, se eu vejo que tem alguém que não está repetindo, que não está prestando atenção, eu posso falar, pessoal, vamos prestar atenção que eu vou chamar vocês para virem aqui na frente gravar. E aí, só para todo mundo prestar atenção. E aí, a gente pode chamar voluntários ou na técnica de surpresa, claro que sem constranger nenhum aluno, mas a gente pede para eles virem aqui na frente e gravar no computador do professor a resposta. A gente fez isso, a gente terminou essa última atividade desse bloco de atividades e a gente tem aquela Final Task agora da Lesson. Lembrando que a Final Task é aquela lesson que os alunos interagem com o vídeo, mas primeiro eu gosto de fazer uma atividade comunicativa usando as mesmas frases que vão aparecer aqui nessa Final Task. Essa atividade comunicativa está aqui no handout do aluno como atividade 3, Interview your classmates about their favorite cities. Então eles vão ter uma tabelinha aqui e eles vão ter que entrevistar um amigo perguntando sobre a cidade, como que é o clima lá geralmente e a temperatura. Aqui, como a gente está falando de temperatura, claro que temperatura varia, né? Mas aí a gente pode falar para eles falarem uma média mais ou menos só para treinar os numbers e treinar de falar de temperatura. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio e falar o que eles entenderam do enunciado. Então a gente fala para eles que nós vamos entrevistar os amigos sobre cidades favoritas. E aí nós temos aqui, let's repeat, hometown. Pede para todo mundo repetir, hometown. Todo mundo repete. Perguntamos o significado de hometown. Se eles não souberem, a gente explica, que é a cidade natal. E aí depois vamos para favorite city. Fazemos a mesma coisa. Depois favorite vacation city, least favorite city, que é a cidade menos favorita do aluno. Depois que a gente fez isso, a gente fala que a gente vai perguntar a cidade, a gente vai perguntar do clima e da temperatura. Então vamos lá. Para perguntar da cidade, let's repeat what's your... Pede para todo mundo repetir. Então, por exemplo, what's your hometown? Pede para eles repetirem. Outro exemplo, what's your favorite city? Pede para eles repetirem. What's your favorite vacation city? E aqui a maneira que a gente responde é só it. Claro que se eles quiserem falar my hometown is, my favorite city is, eles podem falar, mas já podemos abreviar um pouquinho aqui para eles e falar só it. Apresentamos a pergunta e a resposta, a gente pode pedir até para um aluno, ok, então escolha um desses 4 tópicos e faz a pergunta para mim. E aí o professor responde, então agora aluno 1, escolhe um desses 4 tópicos e faz a pergunta para o 2. Ok, agora vamos ver como que a gente pergunta do weather. Vamos lá, let's repeat, what's the weather like in? Por que in? Porque vamos supor que perguntamos aqui, what's your hometown? E eu respondi, it's rancharia.
Aí meu amigo vai perguntar, what's the weather like in Rancharia? Ok? Então a gente faz essa explicação para eles, faz a repetition da pergunta umas 2, 3 vezes, explora o significado e aí a gente mostra a resposta. It's usually... Então, ó, lembrando que a gente está falando no geral, né? Então é geralmente de tal jeito, não é que é sempre daquela maneira, né? Porque aluno pode falar, ai teacher, mas às vezes chove, ai, mas às vezes faz frio. Ok, por isso nós estamos colocando it's usually, né? Então a gente faz o repetition da resposta e a gente pode pedir para outro aluno fazer a pergunta para o professor, né? Agora já vem as duas. O aluno vai perguntar, ai teacher, what's your favorite city? Aí eu respondo, it's Rio de Janeiro. Aí ele pergunta, what's the weather like in Rio de Janeiro? Aí eu falo, it's usually sunny and hot, por exemplo. Aí a gente pode pedir para o aluno 3 fazer a pergunta para o aluno 4. E aí a gente vai para a próxima, que é what's the temperature in... E aí põe o nome da cidade de novo e a gente faz os mesmos procedimentos. Depois que a gente fez repetition para ver se eles entendem, depois que a gente deu exemplo, depois que a gente pediu para alunos darem exemplos, aí a gente coloca os alunos em pares, um para conversar com o outro, e aqui eles vão marcando o weather e a temperature de cada uma dessas cidades. Temos duas colunas aqui, né? Então ele vai falar primeiro com um amigo, a gente dá uns 5 minutinhos aí. Se tiver tempo, o professor faz correção que for necessária, quando eles terminarem, faz as correções necessárias, seja de pronúncia, seja de frases que eles estão fazendo a construção errada, troca pares e aí ele vai completar a segunda coluna com outro amigo. Depois que eles terminaram, aí a gente pode pedir para eles, então fala para mim com quem que você conversou, qual a resposta dele que mais te surpreendeu, qual cidade que ele falou aí que você acha que você também iria gostar, por que você iria gostar dessa cidade, porque ela também é quente, ou porque também é ensolarada, e aí a gente vai explorando ali o que eles conseguiram tirar de informação dos amigos deles. Vamos retomar também as perguntas. Então, se eu quero saber a cidade, qual pergunta que eu faço? Se eu quero saber do weather, qual que é a pergunta que eu faço? E se eu quero saber da temperatura, qual que é a pergunta que eu faço? E aí a gente encerra essa atividade. Se o professor tiver tempo ainda de aula, ele pode voltar então lá para a plataforma e fazer a final task que tem lá na plataforma, que é aquela task que os alunos vão interagir com o vídeo. O que o professor pode fazer? O professor toca o áudio, deixa todo mundo prestando atenção e aí ele usa a técnica de surpresa e chama um aluno para responder. Não necessariamente o aluno precisa vir aqui na frente e gravar, mas ele fala, ok, student number 1, what is the correct? A, B or C? Aí o aluno fala C. O teacher pode falar, ok, but tell me. Então fala a frase para eu ver, eu quero ver sua pronúncia. Aí o aluno fala a frase e aí se for a C, o professor grava aqui e dá continuidade até terminar esse vídeo. Antes da gente finalizar a aula, a gente volta lá no Handout, porque a gente tem a sessão What I Learned Today. É a sessão que o professor vai fazer leitura e quando chegar nos momentos de lacunas ou de dar exemplos, ele deixa os alunos falarem o que tem que ser escrito ali. Então hoje falamos sobre... Então vamos lá, pessoal, qual que foi o assunto da aula de hoje? Foi clima, teacher. E como que a gente fala isso em inglês mesmo? Weather. Então escrevam aí weather. Teacher, mas falamos também de temperatura. E como que é? Temperature. Ok, então vamos escrever, hoje falamos sobre weather and temperature. Eles escrevem alguns substantivos relacionados ao weather que a gente viu lá no começo da aula. Por exemplo, nuvem, chuva, sol. Quem pode falar para mim? E aí deixa os alunos falando ou o professor vai chamando quem ele quer que fale. E aí depois que falamos todas as palavras que apareceram, o professor pode pedir, então escrevam aqui 5 ou escrevam todas. Aí o professor que define. Podemos criar adjetivos a partir desses substantivos. Para isso, basta acrescentar o tananã no fim do substantivo. Por exemplo, sun é sol. Como que eu falo ensolarado? É sunny, teacher. O que eu pus no final mesmo? O Y. Ok, então aqui basta acrescentar o Y no final do substantivo. Vamos ver exemplos? Tem sun e sunny. O que mais que tem? E aí deixa eles falarem. Depois que eles falaram, a gente pede para eles escreverem aqui, ou todos, ou 13, aí o professor que define. Para perguntar e responder sobre o clima, usamos... Então, qual que é a pergunta que a gente faz se a gente quer saber se está chovendo, se está ensolarado, se está com vento? What's the weather like? Ok, e o que mais? Tem outra.
How's the weather? Isso, então vamos escrever a pergunta aqui. E para responder, como que a gente faz essa resposta? Puxa deles, pede para eles escreverem aqui. E para perguntar e responder sobre a temperatura, qual que é a pergunta mesmo? Eles falam, eles dão um exemplo, a gente pergunta como que responde e pede para eles escreverem aqui. Foi isso que eu preparei para essa primeira aula do quarto bimestre. O handout vai estar disponível aqui embaixo, é só clicar então no link que aparece aí na descrição do vídeo e usar, mas lembrando que se vocês usarem depois, volta aqui para comentar como que foi. Se vocês gostaram, manda esse vídeo para os amigos de vocês que também são professores de língua inglesa ou naqueles grupos de WhatsApp, Facebook ou Telegram que você faz parte de professores de língua inglesa, ok? Isso vai ajudar meu vídeo a ter mais visualizações e o YouTube entregar o meu canal para mais pessoas. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching. Espero que todos vocês tenham um ótimo quarto bimestre e a gente se vê no próximo vídeo. See ya!